Olá, irmãos, a paz do Senhor, é muito bom estar com vocês em mais um Café com Palavra. E eu quero te convidar, como sempre, se você puder, abrir a sua Bíblia comigo. Hoje nós vamos ler o início da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu vou ler e, se você puder, você me acompanha aí. O texto diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todos os lugares, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus, que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo fundou a igreja aos Coríntios aí durante a sua segunda viagem missionária. Ele passou pelo menos 1 ano e meio nessa cidade, evangelizando essas pessoas, fundando esta igreja, estabelecendo esta igreja, acompanhando esses novos convertidos ali. Depois ele acaba seguindo viagem, quando ele está já na sua terceira viagem missionária, na cidade de Éfeso, ele recebe algumas notícias de irmãos vindos da igreja de Corinto. E aí, diante das notícias que ele recebe, ele decide escrever essa epístola para essa igreja. O apóstolo Paulo queria escrever essa epístola para esses irmãos para exortá-los principalmente ao amadurecimento na fé. Essa era uma igreja que, como nós vimos o apóstolo falar desde o início, era uma igreja muito vibrante, muito rica em dons do Espírito, em manifestações do Espírito de Deus no meio deles. Essa era uma igreja enriquecida por Cristo. Mas ainda assim o apóstolo recebeu notícias de que havia no meio desses irmãos divisões, contendas, separações, que havia no meio deles também muitas pessoas que ainda não tinham abandonado a sua vida anterior à conversão a Cristo, estavam apegados aos seus pecados ou ao seu modo de vida antigo. E tudo isso faz com que o apóstolo escreva essa epístola, então, para exortar esses irmãos ao amadurecimento da sua fé, ao progresso da fé. Mas o apóstolo Paulo começa essa carta dando graças a Deus por essa igreja. Ele está dizendo que ainda que eles tivessem dificuldades pelo caminho, ainda que precisassem amadurecer na sua fé, essa era uma igreja que ele dava graças a Deus por ela, porque ele sabia que a graça do Senhor sustentaria cada um desses irmãos, que a graça do Senhor os ajudaria a crescerem na sua fé, no seu conhecimento do Senhor, a progredirem na fé, a apararem essas arestas no seu relacionamento, no seu entendimento das coisas de Deus, a crescerem no discernimento das coisas de Deus, para que eles pudessem então perseverar até o fim. O apóstolo Paulo diz que eles perseverariam, que eles seriam considerados irrepreensíveis no dia de Cristo Jesus. Não tanto pelos méritos deles, mas pela fidelidade de Deus que estava sustentando aquela igreja. Quando a gente olha para isso, então a gente pode fazer uma reflexão a respeito das nossas próprias vidas. Assim como os irmãos da igreja de Corinto, todos nós temos muito o que amadurecer na nossa fé, o que progredir na nossa fé. Às vezes nós estamos como aqueles irmãos com rusgas desnecessárias com outras pessoas. Às vezes nós estamos aí com partidarismos ou contendas, ou não estamos pensando concordemente no Senhor. Estamos com dificuldade de lidar nos nossos relacionamentos. Às vezes, nós estamos também, como alguns irmãos em Corinto, apegados na nossa vida antiga, apegados em algum pecado, em alguns
sentimento, em algum pensamento, em alguma atitude que não agrada ao nosso Senhor. Então, assim como a igreja de Corinto, nós podemos pegar os ensinamentos dessa epístola para nós e buscarmos do Senhor. Como é que nós fazemos para amadurecer na nossa fé, no nosso relacionamento com Cristo, no nosso relacionamento com o Espírito Santo e no nosso relacionamento com os irmãos, com as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor, no nosso testemunho. Todos nós temos que amadurecer em diversas coisas, mas assim como o apóstolo Paulo garantiu para aqueles irmãos da igreja de Corinto que a graça de Deus os sustentaria, que eles estavam sendo enriquecidos em tudo pelo Senhor e que o próprio Senhor em Cristo, o próprio Cristo os levaria a perseverar, a permanecerem firmes até aquele dia. Nós podemos contar que assim também é conosco. O nosso Deus é fiel, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece o nosso coração e Ele só pede que a gente se aproxime dEle, que é o que Paulo está exortando esses irmãos. Ele está dizendo que eles deveriam crescer no conhecimento da palavra de Deus, no relacionamento com o Espírito Santo de Deus, para que pudessem então amadurecer na sua fé, amadurecer na sua caminhada cristã. Todos nós somos chamados a fazer isso, a buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, com a sua palavra, com o Espírito Santo, para entendermos mais essa graça de Deus que abunda sobre as nossas vidas, que nos enriquece em tudo. E pela fidelidade de Deus, vai nos fazer perseverar até que nós cheguemos irrepreensíveis diante do dia de Cristo Jesus. Essa foi a palavra de Paulo para aquela igreja e eu espero que essa palavra alcance você aí no dia de hoje, que o Senhor te dê essa graça, que o Senhor te dê essa sabedoria, que o Senhor te dê esse desejo de caminhar mais na palavra dEle e de amadurecer, sabendo que o Senhor é fiel e é Ele quem cuida da sua vida em todas as coisas. Que Deus te abençoe.